Bom dia a todos. Meu nome é Milena Andrade. Em nome do EXIM Brasil, gosto muito a todos vocês. Gostaria de agradecer a presença do César Monteiro, mais uma vez aqui conosco, representando a IT Partners. E só reforçando alguns recados, nós vamos ter um tempo no final da palestra para que vocês façam as suas perguntas. Como a palestra está sendo gravada, a gente pede, se possível, que vocês guardem para o final. A gente vai utilizar dessa vez a ferramenta do Q&A, de perguntas e respostas, para que a gente possa se comunicar com o palestrante e com o EXIM também, para que vocês deixem as suas perguntas. A gente vai deixar todo mundo no mute, só para evitar alguma interferência na parte da gravação, e mais no final eu volto também a participar junto com vocês. Não se esqueça que o EXIM organiza esse circuito de palestras já há 2 anos e meio, desde 2012, e todo mês a gente costuma ter pelo menos de 1 a 2 apresentações como essa. Então, fiquem de olho nos nossos comunicados, nos convites, e podem encaminhar, inclusive, para outros amigos e profissionais da área que eventualmente possam não estar na nossa base de dados. Então, sejam todos bem-vindos. César, a palavra é sua. Obrigado, Milena. Bom dia a todos. Vou falar algumas coisas aqui para a gente se coordenar também. Eu devo fazer algumas pesquisas durante o seminário, mas no seu tempo. No primeiro momento, eu queria agradecer, em nome da IT Partners, o convite gentil da Milena de permitir a gente contar alguma coisa aqui do que a gente faz. E, antes de mais nada, vamos falar do que, um pouquinho do que a Milena disse aí. Esse circuito de palestras engloba o portfólio, que vem aumentando. É muito interessante que eu estava preparando esse material essa semana e a gente é habitué no circuito de palestras e como cresceu de um período para cá o portfólio de produtos. Eu acredito que esses produtos que são oferecidos agora, esses serviços, né, eles são muito bons na medida em que você completa a tua carreira de uma forma consubstanciada. É muito interessante que são áreas de conhecimento que estão cada vez mais complementares e cada vez mais adensadas. E o assunto de hoje vai ser sobre linha IT. É muito interessante o contato quando você tem com linha IT, num primeiro momento, porque parece que é coisa nova. Vocês vão ver que isso não é. Vou contar um pouquinho da história do linha IT e como que a gente pode usar um negócio que já está consolidado há um tempão na indústria, principalmente, como a gente conseguiria usar isso no dia a dia de uma área de TI. Antes da gente continuar, eu queria mostrar para vocês como funciona o Webex. Como interagir. Vocês têm mais ou menos no lado da direita uma tela parecida com a minha aí, na ferramenta. E ela tem um lugar em que o pessoal pode fazer o bate-papo geral, sai para todo mundo ali o chat. Tem uma parte de perguntas e respostas que os coordenadores podem trabalhar, elas podem ser respondidas ali. Se você faz a pergunta e alguém precisa da resposta, à medida que vai sendo efetuada essa questão, você vê como se fosse um Skype. Se alguém precisar fazer alguma pergunta diretamente, é mais ou menos por aí que a gente responde. Então, no bate-papo geral, normalmente quem está dando a palestra não tem muita... Você não presta muita atenção. Porque, normalmente, palestras desse tipo que são gravadas, você deixa as perguntas para o fim. Então, se tiver alguma coisa que for a ser perguntado, pode ir fazendo Q&A. E, por aqui, a gente consegue conversar e até contar para todo mundo o que está pensando. Bom, esse é o tema da palestra, como eliminar desperdício. Eu acho legal esse negócio, porque às vezes a gente desperdiça e não sabe que faz isso, nem sabe como avaliar o que está sendo desperdiçado. Em TI, que normalmente é uma área dinâmica, esse tipo de coisa acontece com mais frequência do que a gente imagina. Para quem não me conhece, queria falar um pouquinho de mim. Eu, desde 2004, faço treinamento na área de TI. Tenho uma longa história como consultor e o que
eu conheço a Milena há muito tempo e outro dia eu peguei uma apresentação, um curso daquela época. Olha como a gente evolui, como as coisas vão ficando mais complexas, né? E uma coisa interessante no meu dia a dia é que hoje eu gosto muito de dar curso intermediário, aqueles que provocam mais as pessoas. Então, eu tive a oportunidade nos últimos 3 anos de formar uma grande quantidade de experts na área de IT, mas quando você dá um curso intermediário, seja qual disciplina for, as pessoas acabam tirando um proveito danado. E hoje é praticamente o meu prazer está em desenvolver e criar cursos que provoquem bastante as pessoas e que elas possam levar isso diretamente para o seu dia a dia de trabalho. Um slide ou dois aqui só da IT Partners, a gente está com 12 anos de estrada fazendo gestão na área de TI e a gente divide o portfólio de trabalho mais ou menos em governança corporativa. A gente trabalha com COBIT, eu trabalho com COBIT desde 89, 90, então a gente usa muito COBIT para diagnóstico. IT eu uso desde 88, então não tem projeto que a gente não faça baseado em melhor prática, quer dizer, os livros aqui estão todos surrados. Com o passar do tempo, o tipo de perfil de serviço, a gente começou a fazer auditoria de ISO, trabalho com isso, fazemos gestão de risco também, e tudo que a gente faz é pela égide de gerência de projeto. Então, a gente trabalha com esse tipo de racional e oferece uma linha de treinamentos aí, dos quais alguns vocês conhecem, talvez outros não. A gente tem, só coloquei um destaque aí, essa bolinha G2, G3, não é treinamento, são jogos de guerra, jogos de simulação. É interessante você provocar um ambiente onde as pessoas não se comprometem e fazer um jogo de conscientização. Eu tenho feito isso regularmente, eu garanto que isso é muito divertido e se ensina bastante fazendo isso. É bem legal trabalhar com o intelecto das pessoas e provocar. E esses cursos todos permitem você, inclusive, transferir um monte de coisa para as pessoas. Eu queria convidar vocês para fazer uma pesquisazinha aqui. Eu vou disparar uma pesquisa e a resposta dessa pesquisa vai aparecer na tela para todo mundo. Tem tempo suficiente para responder e eu espero contemplar todo mundo aqui. Depois a gente faz, inclusive, uma leitura de como é que está essa comunidade aqui presente. Então, eu estou abrindo o pool agora. Basta clicar o que vocês acharem que tem que clicar. Eu deixei um time limit de 2 minutos, ainda tem 1 minuto e 30, já foi 45%, terminou 50%. É legal, aqui você vai vendo a estatística. No dia eu fiz um negócio desse aqui, deixei 30 segundos, ninguém conseguiu votar. Então tem que ser manhoso aqui, esse negócio de tempo, né? Tem faltando pouquíssimas pessoas. Na hora que todo mundo terminar, eu já libero, inclusive, vocês vão ver o resultado na tela. Coloquei uma pergunta engraçada aí, né? Eu não trabalho em TI, coloquei uma risadinha, né? Porque quem trabalha em TI não ri, né? E tem... Ok, faltam... Algumas pessoas preferiram não fazer a pesquisa, não tem problema nenhum, tá? Eu vou terminar agora. Eu vou mostrar para vocês como foi a pesquisa. Foi assim. A gente vê que o pessoal aqui presente trabalha em infraestrutura, tem gente que faz um pouco de tudo, né? E a grande maioria das pessoas aqui tem um certificado de ITIL Foundation, ok? Como era múltipla, né? Então, alguns têm intermediário, alguns têm ISO, um bom complemento. Algumas pessoas têm o 27, que mostra um pendor para a área de segurança. Muito interessante aqui. Eu agradeço a vocês a gentileza dessa questão, porque a gente
que faz normalmente uma palestra virtual desse jeito, às vezes fica se perguntando quem é que está do lado de lá, né? E vocês também. Quem está aqui ao lado? O André fez uma pergunta aqui, a sigla G2 e G3 é jogo do quê? G2 e G3 é uma empresa inglesa, tem esse nome mesmo, se você colocar G2G3.com, é uma empresa que faz jogos de simulação. No caso aqui, a gente faz simulação de TSM, okay? De jogos para a área de TI. É bom para pegar o pessoal que acha que sabe tudo e fazer o pessoal rebolar. É bem interessante. Os jogos vão de 6 horas de 4 a 6 horas. É uma rodada e é bom fazer no meio de projeto, ou quando você tem uma equipe que quer brigar com você, é excelente fazer um game desse. Bom, vamos falar aqui do dia. Eu vou falar aqui, essa é a agenda. É engraçado como traduzir a palavra Lean, né? Como isso aqui é antigo, o pessoal traduz isso como pensamento magro, né? Lean thinking. É quando você pensa em não exagerar na dose. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre alguns conceitos, de onde veio a origem dessa filosofia, o valor que ela cria, o papel da pessoa que atua como um catalisador nesse modelo, o que é a melhoria contínua, como isso se mescla com TI, o que a gente consegue aprender e colocar para o futuro do negócio desse. E, para quem ficar no final, eu tenho uma surpresinha. Então, lá no fim, no último pool, eu tenho uma oferta para vocês bem interessante em relação ao que a gente vai falar. Muito bem. A ideia, quando você trabalha com algum tipo de método, ferramenta, ou qualquer coisa que você põe a mão para ajudar, você quer economizar alguma coisa, o tempo, o dinheiro, o esforço. Então, se isso aqui não vier com esse tipo de perspectiva e de uma forma bastante forte, não adianta que ninguém adote. Então, você trabalhar com alguma coisa que não venha a mudar as coisas, não vai dar certo. Para começar a falar de linha, eu preciso saber um pouquinho mais de vocês. Eu tenho uma outra pesquisa aqui. Estou muito pesquisando, hein? Eu vou soltar a segunda pesquisa aqui. E é mais para entender do ambiente virtual para eu poder me posicionar junto com vocês. Eu estou abrindo um pool aqui, uma das perguntas, inclusive, a Milena me pediu para fazer. Então, o pessoal está ficando afiado no negócio de responder, hein? Está rapidão, hein? Ok. É porque eu vou comentar algumas coisas de curso e as perguntas que eu consigo matar aqui, comentando, já liquida um monte de dúvidas em comum, normalmente, de um grupo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês agora. Eu tenho um tempinho para as pessoas que estavam aí acabando terminarem. E agora vou mostrar para vocês o que deu. Olha, a turma que está aqui é moderna, hein? 94% já fez algum curso virtual. Eu separo os cursos virtuais em e-learning e ensino à distância. E-learning você aprende só do teu jeito e ensino à distância é como se você estivesse numa classe, tem que ser ali mobilizada a uma série de interações. Eu gosto das duas formas e hoje aplico bastante ensino à distância. Às vezes é mais gostoso fazer ensino à distância do que com o aluno na frente. Você provoca todo mundo ao mesmo tempo. Legal que todo mundo gostou, aí depende muito do tipo de curso que fez e no momento que fez. As pessoas que querem fazer um curso desses têm que ter uma certa disciplina com horário e com o prazo que se coloca na cabeça. E aqui, grande parte das pessoas fez exame virtual, mas significativamente quase um terço nem ouviu falar. Ó, gente, é muito interessante exame virtual porque é exame com alguém te olhando numa câmera. Você mostra e cria uma asepsia no ambiente e faz exame na hora que você quiser, no momento em que você quiser, desde que respeite essas regras. A gente tem feito o sucesso dos cursos à distância hoje, eles só se completam quando você tem essa chance
de fazer o exame sem deslocamento. E a gente está fazendo isso já tem 2 anos, fazendo exame à distância, e teve uma curva de aprendizado interessante, entre preparar o aluno, entender onde é que estão os perrengues da internet e por aí vai. Mas é bastante estável isso. Às vezes você tem os problemas de conexão não escolhem lugar, mas é bastante estável. Eu posso dar um feedback para vocês de quem faz isso de montão, né? Que é um bom negócio hoje em dia fazer exame da sala de casa, desde que tranque o cachorro na cozinha. Obrigado pela resposta, porque dá para a gente ter uma visão da familiaridade que vocês têm com essas ferramentas. E técnicas, né? Bom, introdução ao Lean IT. A pergunta que a gente se faz trabalhando na área de TI, eu sou um gestor, né? O cara que é um gestor, ele vai adquirindo massa crítica, além de ele ficar cético, né? Porque acha que nada mais vai dar certo. O que se espera dele é que ele fosse que nem um professor de judô, sabe? O cara está sempre aprendendo, mas tem um pouquinho para ensinar também. É o famoso sensei, né? Quem já fez judô sabe que é um sensei. O cara te orienta e você respeita ele. É legal trabalhar num lugar quando você tem massa crítica, ou você tem bagagem, ou você tem alguma técnica e as pessoas te abordam para falar, cara, me ajuda aqui. E você fala, olha, não é como eu fiz, mas a prática é assim, que tal você fazer desse jeito, que você acha? Esse trabalho consultivo leva, às vezes, algum tempo para a pessoa adquirir esse tipo de condição. E, às vezes, você tem gente nessa condição e que não tem condição de desempenhar a fundo por falta de bagagem. A pessoa tem muita experiência, mas muitas vezes não tem carga técnica de gestão. Então, não consegue ser cordato, não partilha conhecimento, muitas vezes se sente desconfiado numa relação, às vezes trabalha por um modelo em que você faz porque sempre fez daquele jeito. Infelizmente, a vida hoje em dia não te permite trabalhar numa concha, né? As pessoas trabalham mesmo sob pressão. Você fala, não, eu não trabalho sob pressão, eu trabalho escambau. Se você trabalha na área de TI aqui, é pressão total. É todo dia, de tarde, de noite, alguém te liga para falar que amanhã tem mais pressão ou tem pressão que não acabou. Então, as pessoas acabam se acostumando, né? Quando o telefone não toca, pedem para ligar, dá tédio, né? Então, trabalhar sob pressão, não há técnica ou não há circunstância que você venha a trabalhar em que isso seja um luxo. Não, isso é uma constante, isso vai ser sempre dentro dessa realidade. Você vai ter essa pressão rolando em cima de você. E quanto mais você procrastina o que deve ser feito, mais em cima da hora e meia boca as coisas saem. Vai fazer o quê? Bom, de acordo com eu trabalhei um tempão na Ernst Young, é legal fazer citações de lá. De acordo com uma pesquisa que a Ernst faz regularmente em relação a risco empresarial, ela fez um cross de risco empresarial com TI e descobriu que existem 37 riscos gerais divididos em categorias em TI. Eu não pensei essas categorias de alguma forma aqui, eu não vim falar de risco, mas todo lugar em quem trabalha e presta serviço, você sempre tem algum tipo de risco rodando, né? Não tem jeito, o risco é inerente à prestação de serviço. Agora, quando alguém identifica esses riscos para você, seja, por exemplo, com fornecedor, seja com legislação, seja com aplicações, seja com gestão de mudança, quando tem problema de mudança, como, por exemplo, estouro de orçamento, atraso, má qualidade da entrega, mudanças que não funcionam direito, ok? Problemas de infraestrutura, coisas que se danificam, TI inflexível, problemas de gestão com dados que se expõem sem querer, corrupção de dados, acesso não autorizado, problema de operação, problema de ambiente físico. Todos esses contextos estão dentro dessa pesquisa e quando o TI balança, ela acaba, de uma certa forma, provocando cisanias na organização. Você vai ter problemas de aumento de insatisfação diretamente, você vai ter
desperdício de tempo do cliente. O cara vai reclamar que está lento, está atrasado, não funciona do jeito que ele quer. As soluções temporárias muitas vezes ficam permanentes. As pessoas param de se comprometer, elas começam a empurrar umas para as outras. Esse tipo de coisa, não é que essa lista de mau agouro aqui aconteça toda, mas todo mundo já viu um pouco disso. Tem ali, resistência à mudança é terrível. As pessoas se estabelecem de alguma forma, é que nem sentar em cima do pudim, né? Dali eu não saio. Coloquei um termo ali, fibrose em TI, TI engessada, né? Você vai mexer, não, aqui não pode ter desse jeito, tem que fazer isso antes. Do lado de lá, a pessoa vê uma certa má vontade, talvez esse pessoal não esteja engajado com a empresa, a gente pede as coisas, não sai. Quem trabalha em TI convive com esse tipo de coisa. Então, aqui tem até uma provocação que eu queria fazer para vocês, né? Qual a reação de quem trabalha em TI perante uma crise? Dá algum problema que, de alguma forma, vai acabar pegando em TI, né? Você tem algum plano de resposta para uma crise? Um incidente na empresa, alguma coisa que está acontecendo, tira a empresa do seu centro. Você está engajado no apagar de incêndio ou na prevenção, né? Quando acontece uma crise, depois a vida volta ao normal, volta para o eixo ou fica todo mundo meio chamuscado, né? Se aprende com isso, se tira algum tipo de experiência disso. Eu sei que quando você vai a um lugar, eu estava até comentando aqui com um amigo meu, com o Marcelo, que fila de reclamação é grande, fila de agradecimento é só em fila de enterro e casamento, né? Ninguém vai agradecer nada nunca, todo mundo só vai reclamar. Em TI, quando alguém olha para TI, a visão é mais ou menos... Opa, desculpa. Hardware é o que você chuta, software é o que você xinga e suporte é com quem você briga. Então, a gente se sente, dentro dessas piadinhas, né, um gosto amargo, faz parte do nosso dia a dia. Agora, eu estava olhando umas citações aqui, em que isso veio aqui do livro do Lean. Eu esqueci de colocar na borda aqui, mas depois eu mostro até o livro. Da forma como o pessoal que abordou um trabalho em diversas empresas, na aferição ou na busca das evidências, encontraram um grande percentual de esforço desperdiçado, principalmente no que tange a custos. Outra coisa, quando você trabalha com o grupo de pessoas experientes, as coisas saem. Como esse negócio não é estático, há turnover, as pessoas mudam de cargo, se você não deixar algum tipo de herança documentada, um abraço. Vai ter que começar de novo ou muitas vezes vai ficar com o eco do que era feito. Nunca fica igual. Então, você trabalhar com eficiência, você tem que ir para o lado de processo. Queira ou não queira. Uma outra coisa. Tem um monte de ferramenta que você pode usar para acelerar as coisas. Então, a ideia do Lean é, será que tem alguma coisa que eu acelere? Outra, e por final, né, não tem jeito de você trabalhar e prestar serviço se você não levar em consideração as pessoas. Bom, quando se usa esse Lean e essas técnicas, dados que são compilados antes e depois do uso dessas técnicas, podem ser apurados em algumas empresas que eu apontei aí. A Porsche, eu conheço gente, inclusive, aqui da Porsche do Brasil, que usa isso. Eu conheço um monte de empresa brasileira, mas essa daqui é a escutinha estatística. Diminuição de erros nas linhas de montagem. Quando você diminui 75% de erro, você errava muito, eu não percebia que errava. Okay? O CIT colocou uma gestão de pensamento Lean na análise de crédito. A forma como eles fazem análise de crédito melhoraram 67% do tempo da análise. Eu coloquei o terceiro ali, tempo de espera de diagnóstico de câncer. Nessa rede de hospitais, melhorou em 88% a aferição. Isso é importantíssimo. E uma coisa que nos afeta direto, peguei aqui o aeroporto de Heathrow, que é Heathrow até o último pelinho, e pegaram o terminal 5, que é o terminal internacional, e ainda depois de um projeto longo de Heathrow, passaram um pente fino de Lean, e conseguiram fazer uma saída mais rápida
em média, 60% antes, 60% mais rápido do que antes do projeto. Então, é interessante, né, que você quer eliminar a redundância e encontra um monte de gente fazendo isso, e não necessariamente com esforço conjunto. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que vai ajudar no conduzir da turma aqui. É uma outra pesquisa voltada para treinamento também. Essa é uma curiosidade de instrutor, tá? Bom, se você faz um seminário no fim da tarde, aí eu estou dando feedback para você. A opção por noturno é 90%. Se você faz durante o dia, por incrível que pareça, equilibra. Então, são públicos distintos. Era uma curiosidade que eu tinha e estou mostrando para vocês. Então, eu fiz essa pesquisa semana passada no outro seminário e deu 90% no noturno. 90% escrachado, né? Então, quer dizer que o pessoal que assiste palestra no fim da tarde só tem aquele horário. Eu acho o seguinte, que independentemente do horário que se faz um curso, faça direito. Porque se você for fazer à noite e resolver fazer a mesma carga do diurno, você morre louco. Se você resolver fazer o curso e durante o curso você tem que ficar olhando para monitoramento, fugindo do chefe, saindo da sala para atender telefone, não é bom também. Então, quando você faz um curso, escolha um que prenda a atenção. Porque se você vai fazer num horário que para você parece ser tranquilo, que seja assim tranquilo. Esse é o meu feedback que eu dou para vocês. Bom, falando de novo aqui do Lean, onde é que começou isso? Bom, começou há muito tempo atrás, mas pegou mesmo na veia quando esses livros foram para o mercado no início da década de 90. A máquina que mudou o mundo aí, tem traduzido isso aí, tem tudo quanto é jeito, mas esses caras aí, eles consolidaram o que tinha de informação e acabaram criando livros que deram uma espécie de norte, são as bíblias do negócio. Se você colocar no SlideShare, ou se você colocar isso aí em qualquer lugar que tenha palestra, a linha é baseada, tem bastante. E você vai notar que nem tudo é na área de TI, é bastante mesmo na área industrial, na área de engenharia. Então, é interessante ver o tipo de público que consome esse tipo de técnica. Muito bem, onde é que começou tudo? Tem esse senhor aí no meio da tela, aí, o Sakichi Toyoda, que era uma espécie de professor pardal do tempo dele. Ele era idolatrado no Japão pela quantidade de coisas que ele inventava. E na vida prática mesmo, ele era dono de uma indústria que construiu teares. E ele inovou construindo, no início do século, teares mecânicos. E por que ele inovou? Porque um tear mecânico não tem um pequeno risco de quebrar. Ele montou um modelo em que ele avaliava por que o tear quebrava e disso deu, inclusive, a origem o conceito dos 5 porquês, né? Os 5 Ws, que depois evoluiu para 5W2H. O modelo que esse cidadão começou a construir foi uma técnica chamada Jidoka. Podia chamar qualquer outra coisa, mas Jidoka em japonês quer dizer automação. E aí ele construiu um modelo de referência de automação que outros olharam. Quando apareceu o filho dele,
essa empresa aí já criou um outro nome, até para ficar um pouco mais sonoro, eles colocaram um T no final, e aí eles vieram administrando a empresa chamada Toyota, o que é uma referência mundial para todo mundo que fala de gestão da qualidade, sempre acaba falando da Toyota, mas eles, no primeiro momento, não sabiam que estavam construindo isso. Na realidade, tinha um outro movimento acontecendo nos Estados Unidos, na Ford. O Deming, o nosso querido Deming do PDCA, trabalhava na Ford e ele montou um modelo da qualidade, né, que ajudou muito a manter a Ford na sua primazia. Foi tão bem sucedido o trabalho da equipe que ele participava que quando os Estados Unidos entraram na guerra, eles pegaram esse modelo que o Deming tinha criado para refinar a indústria da guerra. Levaram isso para melhoria de produção de avião, máquinas de guerra, tanque de guerra. Vocês podem até fazer uma lembrança de quando a gente assiste um filme de guerra, desse período saiu um avião melhor a cada momento, né? É que foi aplicado intensamente os conceitos dele na indústria da guerra. E aí tem um problema, né? Quem fazia o menos bom morria batido. Então, era no extremo o uso do conceito que ele tinha construído. Bom, o que aconteceu? Um dos Toyotas foi lá para a Ford, eles tinham aquele modelo Jidoka, deixa eu ver o que no mundo estão fazendo de legal. E o cara foi fazer um benchmark e levou debaixo dele, ele foi olhar, né, levou alguém para fazer o serviço, levou o Taishi Ono junto com ele. Esse cidadão viu aquilo uma oportunidade de revolucionar tudo o que eles faziam no Japão. E pegaram e juntaram o que eles tinham feito com tudo que o Deming tinha inventado e montaram um modelo que quebrou o paradigma samurai que eles tinham. Simplesmente eles passaram a pensar na pessoa também. E isso foi a origem de um negócio chamado TPS, que é o modelo de produção da Toyota. Se alguém tiver um carro Toyota e for numa concessionária, você vai ver isso ao vivo. Ao vivo. Primeiro, a concessionária é limpa. Segundo, você vai lá, o cara olha para uma parede cheia de papel, ele enxerga tudo que está rolando. Ninguém precisa consultar sistema para dizer o que está acontecendo. Não precisa chamar ninguém. Então, qualquer concessionária que não tem nada a ver com a Toyota, se for revenda Toyota, trabalha de uma forma que você fala, putz, os caras são espertos, hein? Eles não são espertos. Eles são treinados para usar o TPS. Todo mundo dentro da fábrica. Eu tenho zilhões de exemplos, eu tenho um carro Toyota, mas assim, é impressionante a assertividade que você tem lidando com uma prestadora de serviço. Assim, eu sou fã, talvez dificilmente eu escolheria um carro que não tivesse o mesmo respeito pelo consumidor que esses caras têm. E quando eles fazem recall, quer dizer que eles estão melhorando também. O duro é quando o cara tem algum problema e ele omite, né? Deixa aquele problema lá para gerar coisas piores. Mas, de qualquer forma, o legal do conceito aqui é que eles criaram uma série de técnicas incorporadas e acabou dando, para quem já viu, neste desenho aqui. Esse aqui é o símbolo do TPS. Então, o que é legal aqui? É que o Taishi Ono, aquele que desenvolveu tudo, né, ele diz que isso aqui é voltado para o cliente e para a segurança moral do empregado. E, na realidade, tem aí uma série de palavras que a gente conhece do dia a dia, por exemplo, ali, fluxo contínuo, just in time, Kaizen, que é uma palavra japonesa. É como se fosse o modelo Lean que eles criaram, é como se fosse um tremendo de um canivete. Você tem um canivete, você tem uma faca, você tem uma chave de fenda. Você não vai pegar uma faca para mexer num parafuso na janela. Você vai pegar uma chave de fenda. Você tem um kit aqui, uma série de possibilidades que vai permitir que você use aquela que melhor tenha sentido naquele momento. E se você treinar, com canivete você faz miséria, né? Quem não se lembra do MacGyver, né? De qualquer forma, a ideia desse canivete de técnicas é a tal da estratégia Lean para o Toyota Production System.
Então, para que isso aconteça, tem algumas regrinhas. Então, você pode usar essas técnicas, mas o lugar tem que estar relativamente sistêmico. O TI está, né? Fornecer serviço. TI fornece serviço. Atender cliente. TI atende cliente, né? Usar um modelo aí, eles fazem uma variação, é PDSA. TI gosta muito de PDCA, né? TI sofre muito com solicitações de mudanças. Então, se vocês olham... O Fábio aqui falou que entreguei a idade falando do MacGyver. Que é nada, meu. Assista naquele canal que passa filme velho lá. Mas se o MacGyver era bom, é. Agora, o interessante dessa história aqui, né, é que se você olhar para isso aqui e dar um tapinha, é TI. Quer dizer, não tinha nenhum problema trazer isso para TI. E esses caras acabaram sintetizando esse modelo, que agora eu vou chamar de TPS, dentro de um conceito de cinco princípios. Se você coloca isso na cabeça, é como se você estivesse colocando tudo em prática. Então, identificar o valor das coisas, mapear por onde esse valor caminha, se não tem alguma coisa que degrade a qualidade do serviço, criar um fluxo para esse serviço, ver se isso está trabalhando sobre a ótica do cliente e, depois que termina um ciclo, ver se deu tudo legal. Para quem está acostumado a trabalhar com ciclo de melhoria, isso aqui é um outro jeito de olhar a mesma coisa. Para quem olha para o modelo CSI do Agile, para quem olha para qualquer modelo, você começa a fazer similaridades, o modelo de implantação do COBIT. Isso aqui casa. Você tem aí algumas coisas que são mais enxutas, no sentido de você colocar o foco mais apropriado para a prestação de serviço, e não para desenvolver, por exemplo, a maturidade de um serviço. Só que é voltado mais para a prestação de serviço. Uma outra coisa interessante é que se você faz um trabalho desses, ele é de duas mãos. Se a TI melhora, quer dizer, eu vou melhorar aqui o meu lugar, para ficar limpinho, tudo branquinho. E a minha empresa é uma bagunça. Os caras vêm sempre com o pezão sujar aqui, me pedir coisa fora do combinado, etc. e tal. Um vai fluir o outro. Quem adotar um modelo limpo acaba contaminando o entorno. Então, é interessante que quando você aplica o modelo Lean dentro de um ambiente, vai acabar mudando o jeito da organização trabalhar. Olha, é só pegar, se vocês tiveram a experiência de implementar o gerenciamento de mudança, você muda uma organização. Não adianta você colocar a regra para o teu lado, se você não tiver regra do lado de lá. Se alguém implementou, por exemplo, um PMO, colocou uma gerência de projeto, não é a TI que muda, a empresa inteira muda. Você começa pelo teu lado e o lado dela muda por tua causa, ou por causa daquilo que parece que tem valor no que está sendo feito. A preservação do investimento, os prazos. Então, qualquer coisa que você vê que tem interação tem que ser bom para os dois lados. Então, quando você usa práticas magras, ela acaba tendo resultado, seja para a TI, seja da empresa para a própria TI também. A relação melhora. Então, você vê, dá para pegar a operação ou pegar qualidade e eficiência de algumas coisas que TI faz. Desenvolver aplicativos sem bug. Se você tiver um racional de teste, ou se você tiver alguma coisa dessas técnicas ou quaisquer outras que te ajude a criar comprometimento entre as pessoas, se você criar um ponto único de contato, você vai começar a criar rastreabilidade. Se você integrar funcionário, você vai ter uma progressão de carreira mais interessante, você tem a prestação de serviços pela reposição de peças. Se você aumentar os padrões de segurança, seja em acesso, seja em disponibilidade, seja na qualidade do dado, esse tipo de coisa tem tudo a ver com TI. E esse tipo de coisa é aquilo que, quando você vai olhar os riscos pelo qual você combate, você acaba vendo que tem uma aderência muito grande. De uma certa forma, nesses 5 princípios, uma das coisas que se vai buscar é procurar onde é que tem desperdício. Então, você descobre muitas vezes desperdício em liberação, lentidão no que foi combinado, nível de serviço, o que estão estourando o nível de serviço, entrega de serviço por fornecedor, erro de capacidade, ou por não ter plano de capacidade, ou por fazer as coisas muito
baseada no achismo, repetição de problemas. Muitas vezes você vê mais do mesmo, porque as pessoas trabalham o tempo todo ou combatendo incêndio ou brigando com o efeito e não buscando a causa. Não teria como aplicar isso em gerenciamento de problemas? Putz, não tenha dúvida. Problema, mudança. Olha, tem uma série de lugares que você pega essas técnicas e implementa em coisas que já estão lá. O que se espera é que você brote nos olhos a evidência dessas melhoras. Uma coisa é certa. Você faz um trabalho danado para alguém. Se deu certo, valeu para a pessoa. Deu errado, não é desperdício. Vou começar a criticar. Você gastou tempo, gastou dinheiro, não é isso que eu queria. Então, a ideia de quando você presta um serviço, você olha muitas vezes o esforço que você teve para que ele acontecesse. Né? Por outro lado, você tem que ver que a coisa não é vista pela sua perspectiva, é vista pela perspectiva do cliente. Então, para que tenha apreço, tem que andar pelo caminho da esquerda e tem que ter valido o esforço. Quando você vai olhar o Lean e outros modelos, Ovid, ISO, Aitken, dá para aplicar direto. Olha, eu pensei algumas coisas aqui. Gerenciamento de configuração, gerenciamento de exemplo, gerenciamento de demanda, gerenciamento de mudanças, que eu já havia citado, gestão do conhecimento, gerenciamento de problemas, gerenciamento de fornecedores, gerenciamento financeiro. Essas técnicas, elas coincidem e elas aprimoram os esforços que você, porventura, tenha. E vamos supor que você não tenha. Ao adotar um modelo de governança, ou de gestão por processo, ou coisa parecida, se você faz isso com essas técnicas do modelo Lean, você acelera a gestão, acelera a assertividade. Eu fiz recentemente um trabalho usando Lean para um grande varejista aí que eu gosto bastante, e nós chegamos lá perguntando onde é que dói, não fazendo análise de processo. A gente terminou montando um modelo de indicadores que ficou um espetáculo para nós que olhamos para aquilo e falamos, putz, olha quanta coisa a gente viu. O problema é você ficar orgulhoso do que você fez e ninguém dá valor. Né? A gente mostrou para o cara de TI, lá o chefe do cara, era o chefe do diretor de governança, o cara falou, putz, preciso mostrar para o meu chefe. O chefe dele era o vice-presidente financeiro. Aí nós preparamos aquilo para ter uma visão de finanças, aí o diretor financeiro olhou lá para aquele negócio e falou assim, nossa, isso é muito bom, hein? Eu quero levar isso aí para a pauta, para a próxima reunião de staff. Foi parar na mão do presidente. Quando você gera informação que a empresa dá valor, mesmo que você não tenha um modelo de processo, você mostra a rastreabilidade da informação, como a coisa está acontecendo, você não precisa de muito para que se perceba que foi criado valor. Né? O papel da TI é fundamental para isso, porque você tem que trabalhar esse ambiente limpo. Se cria muita regra. Às vezes você fica assim, eu estou fazendo tudo isso para quem? Para inglês ver ou para o auditor ver? E quando os caras vão embora, você volta para o mesmo patamar. Às vezes, quando a gente recebe visitas desse tipo de entidade, a gente se comporta como gordo em foto de família, né? Aquela encolhida na pança, e depois que o cara vai embora, você relaxa outra vez. Então, é interessante que quando você trabalha com um modelo de gestão, que ele permita que você melhore, não pelos teus olhos, mas pelo valor definido pelos clientes. Que misture aquilo dentro de um esforço razoável, que atenda o que foi pedido, e que as mudanças venham acontecendo palatáveis para a organização. É difícil quando o lugar é muito bagunçado e você vai e quer mudar aquilo como se fosse uma ordem marcial. Não funciona. As pessoas te boicotam. Tem de haver um dar ao tempo ao tempo. A gente está acostumado em projeto onde o ambiente é hostil, e o ambiente hostil te traz muita explicação do porquê das coisas. Né? De uma certa forma, tem que se entender o que você vai passar. Que serviços você fornece. Quantas empresas a gente vai ou conversa que não tem um catálogo de serviços de TI? Ou se tem uma listinha. Ou se tem essa listinha, está guardada numa gaveta. Ou você vai olhar essa listinha,
E essa listinha tem característica de uma lista técnica, ela não denota nenhum serviço mapeado. Outra coisa, se faz a listinha e não se trabalha nível de serviço. Se faz nível de serviço, não faz o alinhamento daquilo com o terceiro que fornece o serviço. Se coloca o nível de serviço, não diz quanto custa. Então, o meia-culpa é extremamente fácil de aparecer quando você pede um único documento numa área prestadora de serviço como o TI. Me mostra o teu catálogo, ok? Eu tive o privilégio de ver e de construir diversos catálogos. Eu tive, isso é em menor escala, porque na maior parte das vezes quando você vai, o catálogo é uma peça de metalinguagem, né? Na realidade, o catálogo e o serviço voltado, ele começa lá atrás, quando o cliente pede alguma coisa, né? Ele vem e pede um negócio, você desenvolve outro, sem teste vira outra coisa, a base de conhecimento daquilo fica um café coado, vai aparecer, se tiver catálogo, um negócio completamente díspare, e no final o cliente queria alguma coisa que você não conseguiu investigar. Então, se não tiver a participação do cliente, né, se o serviço não tiver sido voltado para a vista do cliente, você não pode dizer que você está provocando uma transformação lean. Uma coisa interessante é que, se a gente pegar tudo que a gente viu aí e colocar no racional, a gente vê que a área de TI, né, ela muitas vezes se confunde com uma fábrica. Você vê que a pessoa está produzindo ali, né? Então, quando você produz com esse contexto, você vai trabalhar um negócio que se chama aí os 5S da operação de serviço, que é trabalhar com política e procedimento, procurar trabalhar com a informação, com a geração do conhecimento, ver papéis e responsabilidades, ver o layout de operação. Quantas vezes você vai ver o Service Desk misturado no meio do pessoal de desenvolvimento ou vice-versa? Isso não dá certo. Quer dizer, dá certo em circunstâncias extremas, mas você vê que aquilo lá está correndo um risco desgraçado ou de gasto em demasia, ou de perda de desempenho a qualquer coisa que aconteça. Então, a ideia de você ter um canivete é interessante por isso. Abriu aqui uma lâmina do canivete. Nós implantamos aqui na Equipartners esse negócio chamado Kanban. Não precisa vir aqui para ver isso. Você entra numa revenda Toyota e olha na parede, vocês vão ver um Kanban. Você vai lá ver como é que está o teu carro. Teu carro está pronto. O cara é capaz de ir aqui e falar assim, qual é a chapa do teu carro? Olha, está faltando peça. Vai chegar tal data. Ou tal coisa está sobre teste. Está pronto? Tá. Já está lavando. É assim. Você coloca um negócio desses, fica nu na parede. Não tem que ficar perguntando para ninguém. É interessante, é uma técnica. Essa técnica está dentro do Lean. Então, se aprender essa técnica, você não precisa aprender as outras, mas essa aqui misturada com outras, ou ela é boa pra caramba para deixar as coisas na mão. Outra coisa, não adianta fazer Kanban e não saber o teu timing. Você faz Kanban e tem um backlog desgraçado. Danou-se. Ok? Você tem um Kanban e não sabe o ciclo de vida do serviço. Então, o trabalho é uma outra peça desse canivete que tem que ser desenvolvida, é uma outra técnica que você tem que levar em consideração. Outra coisa, que isso aqui é fundamental, você comunica o que você faz? Tem painel de indicador? Você sabe fazer isso? Ou o painel nada mais é do que um najo lá rodando, mostrando que o disco está cheio? Ninguém quer ver disco cheio, o cara quer saber se o serviço está sendo entregue. Ninguém quer saber se caiu o link. Para mim, caiu o link, pode ficar com ele para você. Né? Os painéis querem mostrar faturamento saiu, e-mail não parou, a manutenção está funcionando, o ERP está no ar, a gente não está com problema de desempenho, as filiais estão atendendo. É esse tipo de coisa que as pessoas querem saber. Tem isso na empresa de vocês? Vocês olham para frente e veem isso? Quando você olha para a parede, está ali, ó. Não precisa falar comigo, olha ali naquele painel. Ok? Então, fica difícil você ter uma gestão de serviço onde cada um mocosa o que faz. Né? Outra coisa, se tiver painel, uma outra técnica. Isso é uma outra técnica. Eu não estou dando nome para elas,
Então, tem um monte de nome japonês aqui, eu estou poupando vocês disso, mas estou mostrando que é lugar comum. Você faz revisão do que você faz? Tem uma revisão constante? Tem reunião para revisão das coisas? Reunião para revisão de catálogo, para gerência de qualquer tipo de processo, para contratos seus. Tem revisão disso? Você trabalha com isso? Tem desperdício que se aponta? Tem estrangulamento, esse tipo de coisa que você detecta? Ou voltamos para o momento incêndio? Então, na realidade, né, para você fazer a cultura do Lean pegar, você tem que incorporar valor na organização, valor no que você faz, valor na própria percepção do que o cliente vê. Tem que aceitar que TI é uma área de produção, ok? Que as pessoas não estão lá para fazer arte, mas para fazer e produzir serviço. Qual é a relação dessas técnicas com o compromisso das pessoas, que vai evidenciar muito o que as pessoas fazem de bom e o que elas poderiam melhorar? E outra coisa, pode usar o que você quiser para atrelar essas técnicas. Não há problema nenhum. É extremamente complementar. Eu sei disso por experiência. E outra coisa, gestão é que é um negócio. Às vezes você monta aí eu fiz um PDTI. Ok. Vê se alguém entende o que você escreveu lá. As pessoas escrevem para guardar no armário esse tipo de coisa. Então, a conclusão que a gente chega aqui no seminário é que você, se implementar o Lean, vai além da TI. O escopo da cadeia de valor tem que ser incorporado e tem que haver consciência que o desperdício, seja onde for, vai ser combatido, seja no processo, na administração, finanças, etc. e tal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido agradável ver que existe possibilidades aqui e esperançoso que vocês tenham gostado da palestra. Eu vou fazer uma oferta para vocês aqui, porque isso que tinha guardado para o fim, e nela é pegar ou largar. Não é nem nada, é absolutamente obrigatório aqui, mas a Milena me pediu para ver se eu conseguia trazer para o público participante de pedir alguma oferta, e aí eu conversei aqui com a área comercial e consegui uma oferta para vocês. Isso aqui não vai ser publicado, e aqueles que não quiserem responder, ou foi uma bolinha no não, ou não responde. E eu vou dar aqui um tempinho para vocês responderem. O barulho aí foi o meu horário do meu Mac. Eu coloquei essa voz aqui, ele fala de hora em hora, e acaba, parece que tem um fantasma na máquina. Dá mais um minutinho, e aí, logo em seguida, eu vou abrir a parte de perguntas e respostas. De uma certa forma, eu montei essa apresentação para mostrar para vocês que o Lean não tem nada de extravagante, nem uma coisa modernosa. Antiga, bastante respeitada, e que seria uma novidade bastante interessante de ser introduzida em TI, que normalmente é um lugar complicado a beça, né? Eu vou passar para as perguntas e respostas e em seguida fechar o pool, ok? Então, está aberto aqui agora. Eu vou começar a sessão de perguntas. Eu vou fechar o pool. Eu agradeço a todas as pesquisas, não só essa, absolutamente. A ideia aqui, inclusive, é que vocês conheçam um pouco do público que circunda. Isso é muito da gente fazer esses cursos em EAD, e a comunidade acaba se conhecendo muito mais quando você faz um curso presencial e só conhece quem está do teu lado, se conhece, né? Mas
interessante esse tipo de mecanismo. Eu tenho aqui aberto a lista de participantes, está na minha tela. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, para a gente encerrar. César, você pode deixar o último slide na tela, aqui com os nossos contatos? Claro, está lá. Tá, maravilha. Está lá. Eu ia fazer em seguida. Estava até procurando meu dedo aqui já. Deixa eu dar uma informação geral, porque algumas pessoas me perguntaram aqui pelo chat se vão ter acesso à apresentação. Então, tem essa informação em tela agora, mas vocês devem receber na segunda-feira um e-mail contendo um pacote de informações. A gente vai mandar para vocês o link dessa apresentação do nosso canal do YouTube. Essa palestra também vai ser colocada no SlideShare. Vocês vão receber um kit com o guide, a ementa do curso do Lean IT para vocês conhecerem um pouco melhor e o simulado. E também vão receber, junto com esse pacote todo, um voucher com código de 100% de desconto para quem quiser efetuar essa prova no modelo da VMware, que é a prova com monitoramento remoto, que até o César comentou no início da palestra. Então, fiquem tranquilos que até segunda-feira todo mundo vai receber esse pacote, ok? Ok. Aqui eu tive um monte de agradecimentos. Espero ter sido esclarecedor. O pessoal está com fome um pouco aí, Milena. Então, eu vou dar como encerrada a palestra. O meu e-mail está aí na tela. Ficamos à disposição de vocês e agradecemos a horinha que vocês investiram aqui conosco para ver que, se existe alguma coisa, há esperança. Ok? Gente, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que entrou uma pergunta aqui, César. A Maggie queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Maggie. Você só escreveu um pedacinho. Olha, Six Sigma em TI, vou pegar os dois casos mais clássicos que eu conheço. Six Sigma em TI, a GE é legal, mas eu gosto da Motorola aqui para ok? Eles colocaram Six Sigma, gerenciamento de problema e gerenciamento de mudança. Espetacular. As pessoas são Green Belt e trabalham muito bem com isso. São diversos casos, mas esses aí são clássicos. Ok? Houve a Nancy perguntou se uma pesquisa mostrando quais os itens de maior desperdício em TI. Tem, mas normalmente a gente procura olhar isso ou por vertical ou por nicho, né? E a gente procura olhar isso, muitas vezes, quando você faz um assessment, quando você faz uma avaliação no ambiente, o que é que naquele lugar está acontecendo. Porque às vezes tem desperdício num determinado ambiente em que existe, por exemplo, muitas filiais, no outro lugar está tudo centralizado, já vai haver uma variância muito grande. Então, quando você faz a análise de algum lugar, você procura olhar coisas que são parecidas, porque senão ficaria um negócio muito genérico. Ok? A Madi colocou qual seria a sequência de treinamento, AITO, COVID, Lean. Olha, eu acho que o mais fácil deles todos é AITO, e o COVID ele é voltado para fazer diagnóstico e o Lean é voltado para você usar técnicas no ambiente que você já tem. Então, esses cursos, dependendo da circunstância, né, o que as pessoas têm mesmo pela pesquisa que a gente fez lá no começo, foi Foundation de ITIL. Então, a ITIL é uma progressão bem longa de carreira. Então, o Foundation de ITIL já mostra que as pessoas têm um caminho a seguir. Então, mas eu acho que, se não tem, eu começaria pelo que todo mundo faz, porque, de uma certa forma, você se sente mais amparado. Porque, por exemplo, começar a fazer algum curso de Six Sigma sem ter feito nenhum tipo de trabalho antes, de entendimento de processo, de qualidade, é um horror. Dá um buraco muito grande. Ok? Tem uma pergunta lá. É difícil mudar a cultura de uma empresa. Como mostrar que aquela ação que vai gastar tempo, dinheiro, vale esforço? Isso. Você chega para o cara e fala, se você não parar de fazer isso, você vai quebrar a tua cara e o custo vai ser isso. Você vai perder cliente, vai parar. É esse tipo de coisa. Gestão de risco, Leonardo. Você vai direto em gestão de risco.
A gestão de risco é a melhor moeda de troca. Não fala que vai ficar melhor, fala que vai sobreviver. É sempre esse um caminho bom. O ceticismo tem que ir por risco. Ok? Que indicadores normalmente são sendo utilizados para acompanhamento de desperdício de TI? Quando você vê, por exemplo, que o First Call Resolution não está funcionando, quando não estão usando a base de conhecimento, quando há muito retrabalho e mudança, quando você percebe que está estourando tudo quanto é orçamento, ok? Isso aí já foi 4. Então, é tranquilo você pegar indicadores daqueles que você esperava de algum jeito e eles não acontecem como deveriam. Ok, Sérgio? Bom, agradeço vocês todos, um bom almoço para todo mundo, agradeço a Milena, principalmente, por nos ter convidado para trabalhar de novo no seminário, e fico à disposição de vocês para o que for e vier. Um abraço para a Milena. Tchau, Milena. César, agradeço a você, agradeço novamente a Equipark por mais uma vez estar conosco. Desejo a todos um bom dia, aguardem que vocês vão receber as informações, fiquem de olho nos informativos desse fim para que vocês possam estar conosco novamente em outras oportunidades. A partir de agora a gente está encerrando e até a próxima. Um abraço a todos.